O dólar corre o risco de perder o posto de moeda global? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a apertar no botão de se inscrever que fica aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro desse conteúdo e para que o YouTube entenda que esse conteúdo, que esse canal é um canal relevante, são vídeos relevantes e acabe recomendando para outras pessoas também. Bem, a gente precisa entender como foi que o dólar chegou nesse patamar de moeda global. Para isso a gente precisa voltar a décadas lá atrás, na década de 40, foi feito um acordo de Bretton Woods e ali foi definido que o dólar seria usado nas transações internacionais como uma moeda global. E para isso o dólar ele precisaria ter um lastro em ouro. Portanto, para produzir dólares precisaria ter a mesma quantidade em reservas de ouro. E assim foi durante algumas décadas até 1971, quando o então presidente Nixon retirou esse padrão ouro. E aí, quando retirou esse padrão ouro, não se imaginou que a gente iria chegar nesse patamar que a gente está hoje, uma emissão muito massiva, não só de dólares, mas de euros, de reais, de pesos argentinos, enfim, de todas as moedas fiduciárias que rodam ao redor do mundo. O mesmo aconteceu com a Europa na Primeira Guerra Mundial. Ela deixou o lastro ouro por conta dos custos altíssimos da guerra e ela precisava se financiar de alguma forma. Mas isso aí é papo para outro vídeo. E o dólar foi definido como uma moeda global, como eu falei, e aí foi retirado esse padrão ouro. Mesmo após retirar o padrão ouro, já se passaram décadas como o dólar sendo um padrão internacional, sendo usado como reservas globais. Então assim continuou o dólar persistindo ao longo dos anos até os dias atuais. Porém, na minha opinião, eu acho que essa visão do dólar ser uma moeda global, continuar sendo nos próximos anos, eu acho que talvez não venha acontecer, principalmente por duas questões. A primeira é que a China ela cresceu exponencialmente na última década, nas últimas 2 décadas, e aí ela veio ganhando muito espaço relevante no comércio internacional. Hoje, atualmente, a China é a maior exportadora do mundo, então tem um peso muito relevante tanto na exportação quanto no PIB global. Tanto é que na pandemia, quando a China foi o primeiro país a parar, já era esperado um impacto no PIB muito grande, porque a China ela veio representando cada vez mais um percentual em relação ao PIB. E o outro ponto também é a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. A Rússia ela é uma das maiores exportadoras de commodities do mundo. O gás natural, o petróleo, a soja, o trigo. Então ela tem uma parcela muito relevante nesse mercado também. Inclusive, os dois países, a China e a Rússia, decidiram não usar mais o dólar nas suas moedas na hora das transações. E aí, o que é que se impacta? O dólar, assim como qualquer outra coisa na economia, depende da demanda. Se não há demanda por dólares, a tendência é que ele vá se deixando de lado, ele vá acabando perdendo aquele poder que tinha o dólar ao longo de todos esses anos. E o que tem acontecido entre a China e a Rússia pode se estender para outros países também. A Arábia Saudita, por exemplo, já está cogitando fazer suas negociações do barril de petróleo em outra moeda que não seja o dólar. Então, se todos os países em cadeia tomar essa mesma medida, ou se, por exemplo, o Brasil, que compra muito da China, que é o principal exportador para o Brasil, a China de repente chegar e obrigar que seja feita uma transação em yuans, que é a moeda oficial chinesa. O Brasil simplesmente ele não vai parar de comprar da China. Ele vai ter que trocar reais por yuans ou dólares por yuans e fazer a negociação com a China. O mesmo acontece que quando a China for fazer essa negociação com outros países. Então, muito provavelmente pode acontecer esse movimento reverso do dólar acabar deixando de ser uma moeda global por esse motivo. E também a gente tem outra questão que são as criptomoedas, que vem ganhando muita força. Surgiu lá em 2009, por exemplo, o Bitcoin, depois da crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, que acabou expandindo globalmente. Mas aí a gente tem criptomoedas também, que a Rússia pensou até em banir as criptomoedas, mas depois do começo do conflito que ela iniciou com a Ucrânia e de todas essas questões de confisco de reservas globais, ela passou a não pensar mais nesse nível e também a usar alguma criptomoeda na hora de transação. Ou seja, muito provavelmente a gente vai ver esse movimento aos poucos do dólar perdendo mais espaço por conta disso. E aí a gente tem numa ponta a China, que exporta bastante,
e aí ela pode ditar as regras do jogo. E de outro lado, a gente tem países que dependem dos produtos chineses. E aí meio que, mesmo se eles não queiram trocar os dólares por yuans ou alguma outra moeda, eles vão se sentir obrigados a fazer isso porque dependem daqueles produtos que são exportados da China e compram da China não é porque gostam do governo chinês, compram da China porque oferece um melhor preço. O melhor preço tende a ter custos menores na hora da produção e na hora da revenda para o consumidor. Logo, a margem desse consumidor, desse comércio aqui no Brasil, desse empresário aqui no Brasil, ele cresce. Então, é inviável comprar de um país que produz e vende mais caro simplesmente porque ele recebe em dólares. Então, não é muito viável. Então, a China tem esse poder nesse primeiro momento e a Rússia também pode entrar nessa questão na hora das commodities, obrigando que as pessoas, que os países compram delas usando outra moeda que não seja o dólar. Bem, esse é um movimento que a gente tem que acompanhar de perto. Não acredito que seja o fim do dólar ou algo assim. Ele pode se tornar um pouco menos representativo nos próximos anos, mas essa é apenas a minha opinião. Comenta aqui embaixo qual a sua opinião, se você acredita que o dólar ele vai se perpetuar por mais anos como uma moeda global ou se de fato o dólar ele vai perdendo um pouco de espaço a cada ano. Bem, até a próxima. Tchau!